Graça e paz, meus irmãos. Aqui Francisco Tourinho novamente com vocês. Eu sou o autor desse livro aqui, O Calvinismo Explicado. Esse é o primeiro volume, Teontologia, Providência e Decretos. E tudo que eu vou falar nesse vídeo hoje está comentado e discutido exaustivamente nesse livro, tá? Então, hoje, recebi no meu privado, um irmão enviou para mim, uma postagem do presbítero Gutenberg. Acredito que ele seja presbítero Gutenberg, dono da página Escritos Arminianos, onde ele tenta fazer aí uma abordagem e uma leitura dos escritos de João Calvino. Eu estava comentando recentemente, agora, acho que uns dois dias atrás, com o professor Leandro Bezerra, de como é desesperador a falta de preparo teológico dos teólogos brasileiros. Principalmente esses que estão na internet. Gostam de falar de coisas que não entendem, de coisas que não estudaram. Há um problema não só de analfabetismo teológico, ou seja, pessoas que não estudaram teologia corretamente, como também de analfabetismo funcional. A pessoa, ela lê, ela conhece as letras, ela conhece os códigos, ela sabe como junta a pronúncia de uma coisa com a outra. No entanto, ela não consegue extrair a ideia correta dali. Ou pode ser também por desonestidade. A pessoa, ela sabe ler, ela é alfabetizada, porém ela distorce propositadamente aquilo que o autor quer dizer. Eu não posso dizer qual das duas opções o presbítero Gutenberg está enquadrado, mas posso afirmar que ele está totalmente equivocado na sua análise. Ora, João Calvino, muitas vezes até mesmo os calvinistas e muitos calvinistas modernos têm problemas na sua interpretação, justamente pela essa fraqueza de teologia, né, de alfabetização teológica, quanto mais alguém que não é da nossa tradição. Eu recomendaria que quem não fosse da nossa tradição sequer tocasse nesse assunto, porque são pessoas que não são habilitadas a discutir os textos de João Calvino. Mas, tudo bem, então, para fazer a abordagem do seu post, eu vou utilizar aquela minha técnica que vocês já conhecem, a técnica de tecnologia de ponta, né, de edição de imagem, que é tirar o meu celular do suporte e eu vou mostrar diretamente na tela do computador e vou mostrar para vocês como ele está equivocado, como ele sequer sabe ler ou se tem problemas de desonestidade. Tá ok? Então eu vou tirar meu celular agora daqui e vou mostrar para vocês como o presbítero Gutenberg está equivocado. Com licença, vou tirar aqui. É isso aí. Vou trazendo aqui para nós, os irmãos. Então, virou. Espera aí que tem um fio aqui. Deixa eu dar uma olhada primeiro. Não dá para ver. Vou tirar esse fio daqui também. E tá aqui, ó. Esse é o post. Página Escritos Arminianos. E tá aqui, ó. Vamos lá, vamos ver, vamos fazer logo a análise para a gente não demorar muito tempo. Uma análise meticulosa, olha só, uma análise meticulosa, ou seja, ele estudou, ele leu o texto inteiro, ele analisou, ele foi lá e buscou realmente o significado das palavras, é isso que ele está dizendo. Uma análise meticulosa dos escritos de Calvino nos mostra claramente que ele era muito mais calvinista do que se imagina, e que os calvinistas extremados têm razão em se dizerem os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Agora ele quer definir quem é verdadeiro e quem não é. Vamos lá. Embora muitos hoje tentem suavizar os ensinos de Calvino, o próprio Calvino não suavizou sua doutrina nem um pouco, mas foi bem aberto em dizer, por exemplo, que um assassino mata os inocentes por um decreto de Deus. Primeiro, que todo calvinista, ele não é maniqueísta.
O maniqueísmo ele é algo característico de alguns arminianos modernos, que eles acham que o pecado, o mal, as coisas ruins que acontecem, elas acontecem totalmente independentes de Deus. Ou seja, Deus não está com a sua providência controlando, regendo e trabalhando também naquele momento com a ação pecaminosa. Porém, aqui ele já está equivocado nesse primeiro ponto que eu falei e no segundo ponto também, porque ele acha que calvinismo são os escritos de Calvino. Mas calvinismo, ela é uma tradição, comumente chamada de tradição reformada, cujo Calvino é um dos teólogos. Ele é apenas um dos teólogos. Embora leve o nome dele por ele ter sido o primeiro, esse nome nem foi dado pelos próprios calvinistas, pelos próprios seguidores, mas foi um nome jocoso dado pelos papistas na época, né? Então nós temos, a nossa doutrina ela é pautada pelas nossas confissões e pelos nossos documentos. E os autores só estão certos quando eles falam de acordo com essas confissões e com esses documentos. Porém, nesse quesito em particular, Calvino não errou em nada. Ele pode ter errado em outros pontos da sua teologia, mas nesse ponto todos nós estamos de acordo. Então vamos lá para os textos que ele colocou. Então ele coloca aqui, abre aspas. Imaginemos, por exemplo, um mercador que, havendo entrado em uma zona de mata, com um grupo de homens de confiança, imprudentemente se desgarra dos companheiros, em seu próprio devagar seja levado a um covil de salteadores, caia nas mãos dos ladrões, tenha o pescoço cortado. Sua morte fora não meramente antevista pelo olho de Deus, mas, além disso, é estabelecida pelo seu decreto. O que Calvino quer dizer aqui? Primeiro, Calvino se opõe a uma permissão ociosa, ou seja, que Deus virou um mero espectador, como alguém que assiste na televisão. Então Calvino está dizendo que Deus estabeleceu o evento pelo seu decreto. Ele não está dizendo que Deus colocou maldade no coração do ladrão, não está dizendo que o ladrão fez isso de forma forçada pelo decreto. Não tem nada disso no texto. Ó. Você pode olhar aqui, ó. Não tem absolutamente nada disso no texto. Que a pessoa era boa e Deus foi lá e inclinou ela a pecar. Não tem dizendo absolutamente nada disso no texto. Porém, mais ainda, quando você vai para o texto nas Institutas, esse aqui é o texto que ele citou. Está aqui nas Institutas, no local exato onde foi citado. Ele pelo menos sabe citar as Institutas academicamente, diferente do Diego Aquino, né? Então, mais à frente, aqui Calvino vai dizer que o evento continua contingente para o homem, né? E aí, mais aqui, olha só, um pouquinho mais abaixo, no mesmo tópico, Calvino vai explicar como é que se dá essa relação do decreto com essa atitude má, esse evento pecaminoso e desastroso que aconteceu com o tal homem que se desgarrou, né, da sua equipe. Então diz aqui, ó, é verdade que nem sempre se evidencia a razão semelhante. Mas, indubitavelmente, assim se deve entender que todas as quaisquer eventuações que se percebem no mundo provêm da operação secreta da mão de Deus. Ora, tudo está debaixo da providência de Deus. Aí coloca aqui, ó, todavia, o que Deus estatue certamente tem de acontecer. Agora, veja o que Calvino diz aqui, ó. Coloquei até sublinhado aqui de verde, ó. Olha só o que Calvino vai dizer. No entanto, tá bem aqui, ó, no entanto, que não seja necessário, nem absolutamente, nem de sua própria natureza. Ou seja, a operação secreta de Deus e o decreto de Deus que estatuiu o evento não torna nenhum evento necessário, ou seja, não torna o evento necessário, nem absolutamente e nem pela própria natureza da coisa. Ou seja, o decreto, ele mantém a contingência e a liberdade da coisa. Aí, aqui entra a parte onde eu falo a questão do alfabetismo teológico, né? Ou seja, ele, como não conhece os termos teológicos, não estudou teologia corretamente, ele não sabe o que significa isso, ó. Necessidade relativa, necessidade absoluta, aqui não, aqui, ó, necessidade absoluta. Nem sabe o que significa necessidade de consequente e necessidade da consequência. E aí Calvino vai explicar aqui o seguinte, esse termo aqui ele é muito usado pelos calvinistas,
todo calvinista vai usar esse termo. Quando eu digo calvinista, eu digo acadêmico, tá? Não vai... Daqui a pouco o cara chega aqui, não, é porque eu nunca vi esse termo sendo usado, mas ele debateu com um bocado de menino de internet. Então, o texto vai dizer o seguinte: contudo, era impossível que fossem quebrados. Aqui ele está falando aqui, o exemplo corriqueiro corre em relação aos ossos de Cristo. Aí ele fala assim: uma vez que se revestiu de um corpo semelhante ao nosso, ninguém em sã juízo negará que seus ossos fossem quebráveis. Contudo, era impossível que fossem quebrados. Do que vemos de novo que nas escolas, não sem propósito, foram inventadas as distinções referentes à necessidade relativa e à necessidade absoluta. Aqui, necessidade absoluta. E da necessidade de consequente e de consequência. O que é isso aqui, gente? A necessidade de consequente, ela é quando o decreto age sobre o agente. Ou seja, geralmente é assim, a eleição é um decreto de consequente. Ele gera uma necessidade de consequente, porque ela age diretamente no homem, mudando a natureza daquele homem e inclinando ele a fazer uma coisa boa. E a necessidade de consequência? A de consequência é quando Deus trabalha no evento. Então ele não trabalha no agente, ele trabalha não impedindo um evento. E por isso que diz que o decreto torna certa o evento, mas ele não age na pessoa. E aí Calvino usa aqui o exemplo do corpo de Cristo, porque havia uma profecia, ou seja, um decreto, de que os ossos de Cristo não seriam quebráveis. E Calvino vai dizer, será que os ossos de Cristo se tornaram inquebráveis? Não, porque ele sendo um ser humano, o osso dele não se tornou adamantio, ou seja, inquebrável, não se tornou de ferro, ele não virou o Wolverine, né? Mas Deus trabalhou no evento para que os ossos dele não fossem quebrados, ou seja, se manteve a possibilidade contrária de acontecer, ou seja, se manteve a possibilidade, quando se considera só os ossos de Cristo, de ser quebrado. Quando a gente fala assim, considerando apenas a coisa em si, ou seja, considero somente os ossos de Cristo, nós temos uma necessidade relativa, ou seja, relativamente aos ossos de Cristo, poderia acontecer o contrário. E aí ele fala de necessidade absoluta. O que é necessidade absoluta? É quando Deus trabalha no evento impedindo que os ossos de Cristo sejam quebrados, então ele gera uma necessidade absoluta, ou seja, necessidade de que os ossos dele não sejam quebrados por conta do evento, certo? Então, aqui já tem a distinção de consequente e consequência. Qualquer pessoa que conhece essas duas distinções não vai cair no erro que o Gutenberg caiu, que o presbítero Gutenberg caiu. Porque ele vai saber que o decreto para os atos pecaminosos é um decreto de não impedimento. E o decreto para as coisas boas é um decreto de ação, ou seja, é ativo. A gente pode até dizer que é ativo e permissivo. Por quê? Calvino também usa esse termo permissivo, mas ele, como na época estava combatendo muitos pelagianos e semipelagianos, católicos romanos, e os católicos romanos tinham essa ideia da permissão ociosa, ele evitava usar esse termo. Mas depois eu vou mostrar aqui alguns textos aqui em que ele usou também fartamente o termo permissão. Mas eu gostaria de mostrar aqui uma pessoa que a palavra pode ter algum peso, né, para o Gutenberg. O nome dele é Jacó Armínio, ou como eu gosto de falar, Jacob Armínio. Volume 1. O que ele vai dizer aqui para nós? Vai dizer o seguinte: junto com a providência divina, tá aqui, gente, ó. Junto com a providência divina, coloco em sujeição tanto o livre-arbítrio e até mesmo as ações de uma criatura racional, de modo que nada, veja bem, nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Nem mesmo, olha essa parte sublinhada aqui, gente. Vou repetir. Nem mesmo qualquer uma daquelas coisas que são feitas em oposição a ela. Ou seja, aquilo que acontece contra a vontade de Deus também é da vontade de Deus. É isso que Armínio está dizendo. Aí ele vai dizer, entretanto, devemos observar uma distinção entre boas e más ações, ressaltando que Deus deseja realizar boas ações, mas que aquelas que são más, ele apenas permite livremente. Aí, às vezes, o arminiano, ele se segura aqui. Ele vai dizer, não, é porque uma Deus só permite, a outra é que ele deseja. Não.
O que ele permite também é da vontade dele. Está escrito aqui, ó. Qualquer uma daquelas coisas que são feitas em oposição a ela. Ou seja, nada pode ser feito sem a vontade de Deus, mesmo aquilo que é em oposição à vontade de Deus. E aí, às vezes a gente pergunta assim, mas ele está falando permitir. Bom, então vamos ver o que significa permitir para Armínio, tá? Vamos ver o que significa permitir para Armínio. Se é apenas uma ação ociosa, se é Deus apenas deixar acontecer, né? Olha só o que Armínio vai falar sobre permissão. O que é permissão? Isso daqui, ó, é Obras de Armínio, volume 2. Aqui, gente, ó, volume 2, Obras de Armínio. Vamos ver o que Jacob Armínio vai dizer. Olha só, diz aqui, ó. E além disso, não tiro do controle da divina providência nem mesmo os próprios pecados. Quer consideremos seu início, seu progresso ou seu fim. E ele vai dizer, com respeito ao início do pecado, atribuiu os seguintes atos à providência de Deus. Em primeiro lugar, a permissão que? Não ociosa. Não ociosa, ele faz questão de destacar. Mas que une 4 pontos positivos, 4 atos positivos. Ou seja, a permissão ela é algo voluntário e positivo de Deus. Vamos lá, segundo Armínio. Quando o homem peca, Deus faz o que pela sua providência? Preserva a criatura, preservação da criatura, com respeito à essência, vida e capacidade. 2. O cuidado para que um poder maior ou igual não seja colocado na oposição. Ou seja, o homem vai pecar, mas pela providência de Deus, Deus cuida para que um poder maior não impeça ele de pecar. A oferta de um objeto contra o qual o pecado será cometido. Ou seja, é pela providência divina que aparece um objeto para que o homem peque. 4. A concessão destinada de sua cooperação, que devido à dependência que uma causa segunda tem da primeira, é uma cooperação necessária, ou seja, Deus tem que cooperar com todos os atos da criatura. Sobe aqui, tem mais. Ele vai dizer, em segundo lugar, a administração de argumentos e ocasiões que convidam à perpetração do pecado. Se fosse Calvino falando isso, né? Mas é Armínio. E aí ele vai dizer o quê? Em terceiro lugar, a determinação de lugar, tempo, maneira, circunstâncias similares. Tudo isso para o ato pecaminoso. E em quarto lugar, o que ele vai dizer? Em quarto lugar, a cooperação imediata, propriamente dita, de Deus com o ato do pecado. Isso aqui é Armínio, gente. Armínio está dizendo que Deus colabora, coopera imediatamente com o homem no ato pecaminoso dele. Isso aqui é Armínio. Se fosse Calvino falando isso, né? Aí pronto, o Gutenberg já está de prato cheio. Né? Será que Armínio era calvinista, então? Porque ele diz, né, que os atos pecaminosos estão todos debaixo de uma providência, e não só isso, que Deus colabora com o ato pecaminoso, que Deus inclusive evita que apareça uma força maior para que o homem não peque, né? Agora vamos lá para o próximo. Ele vai dizer o seguinte, então que Deus deseja os roubos, os adultérios e os homicídios. Olha só, aqui é o texto dele que ele coloca. Aí ele coloca, mas replicarão, a não ser que ele quisesse os roubos, os adultérios e os homicídios, não haveríamos de fazer. Querer como? Querer porque é aquilo que Deus permite, também é da sua vontade permitir. Também é da sua vontade. Como Armínio ensina. Mesmo aquilo que acontece contra a vontade de Deus, também é da vontade de Deus. E aí Calvino também vai dizer a mesma coisa. Ele vai, entretanto, ou seja, agora, conjunção adversativa. Porventura fazemos as coisas más com esse propósito, ou seja, que lhe prestemos obediência, com efeito, de maneira alguma, Deus não nulas ordena, ou seja, Deus não ordena que o homem faça o mal. E o homem, quando ele peca, ele também não faz obedecendo a Deus. Está aqui. Antes, pelo contrário, olha só o que ele fala. A elas nos arremetemos, nem mesmo cogitando se ele o queira, mas de nosso desejo incontido, a fremir tão desenfreadamente que de intento deliberado lutamos contra ele. Ou seja, o próprio texto que ele citou diz que o homem, quando peca,
ele peca deliberadamente, ou seja, de forma livre. Ele não peca pela ordem de Deus. Ele não peca pela aprovação de Deus, mas aí ele está se escandalizando com isso. Por isso que eu digo, é um problema de alfabetização mesmo, não é só de alfabetização teológica, não. A alfabetização teológica é a respeito dos termos teológicos lá, mas um texto desse daqui é inadmissível que a pessoa pense, coloque aqui em cima, aqui, ó, deseja, como se esse desejo aqui fosse um desejo absoluto da parte de Deus, não fosse um desejo de permitir. O próprio texto deixa isso claro. Agora vamos para o próximo. Os crimes não são cometidos senão pela administração de Deus. E eu concedo mais, os ladrões, os homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que ele mesmo determinou. Nego, no entanto, que daí se deva permitir-lhes qualquer escusa por seus malfeitos. Ou seja, o homem é responsável pelo que faz, certo? Os homens maus são utilizados como instrumentos da divina providência para executar os juízos de Deus. Isso aí está certo, o próprio Armínio também defende isso, quando ele fala sobre os irmãos de José, basta ler as obras de Armínio. Agora vamos ver bem aqui, ó, os crimes não são cometidos senão pela administração de Deus. Senhores, vamos lá. Obra de Armínio, volume 1. Vamos na página 319. O que Armínio vai dizer aqui, ó, sobre o pecado de Adão e outros pecados? Vamos lá, vamos ler tudo. Faça agora a seguinte pergunta. Toda administração, gestão dessa tentação, deve ou não ser atribuída a Deus? Se eles disserem que não devem ser atribuídas a ele, estarão ofendendo a providência, as escrituras e a opinião de todos os nossos teólogos. Se confessarem que deve ser atribuída a ele, estarão confirmando o que eu disse, ou seja, a administração da tentação, mas ele vai dizer mais coisas mais na frente. É o ensino de todos os teólogos. E aí ele vai dizer mais, ó. Mas qual foi o fim dessa conduta? Um experimento ou provação. Calvino também vai dizer isso, eu vou mostrar mais na frente. Se Eva tivesse tomado a decisão de abster-se do ato, poderia receber elogios de seu Senhor e Criador por sua obediência. Aí ele vai dizer que o exemplo dos irmãos de José, que é citado na tese número 15 do meu 9º debate público, prova isso de maneira mais clara possível, como mostra naquela tese. Aí ele vai dizer que, agora observai bem aqui, ó, com a continuação. Inspecionemos o caso de Absalão, que cometeu incesto com as concubinas de seu pai. Não era a ocasião propícia para perpetrar esse ato? Deus deu as concubinas de Davi para as mãos de Absalão? Isso é, permitiu-lhe fazê-lo? Lembremos do que significa permitir para Armínio. Não é simplesmente Deus sumir no terreno e deixar o homem fazer como quer. Lembre lá dos 4 atos positivos. Vamos lá. O argumento não induziria a cometer esse ato de natureza repugnante aconselhado por Aitofel, cujos conselhos eram considerados como oráculos? Sem dúvida, esses são os fatos reais do caso. Mas a Bíblia diz que Deus dirigiu. O que é dirigir? Não é controlar? Não é administrar? Dirigiu e controlou todas essas ocorrências. Todas essas ocorrências. Você pode ler aqui, ó, toda essa parte. Olha só o que vai dizer aqui, ó. Ele vai citar agora o pecado aqui de Nabucodonosor, vai citar a guerra, aí vai dizer o quê, ó? Deus, porém, preside sobre todas essas coisas e o que tem escrito aqui? Administra todas elas por meio de sua providência, mas para uma finalidade diferente daquela qual o tentador as direciona, né? Ou seja, note lá no texto de Calvino, quando ele fala que o homem, muitas vezes, que o homem tem uma intenção, mas Deus tem outra. Vamos lá, vou sublinhar aqui, inclusive, a palavra, ó, vou riscar aqui, bem riscado, ó. Administra. Aí o indivíduo vê a palavra administração aqui no texto de Calvino. Vamos voltar, desculpa. Voltemos. Vê a palavra administração aqui e ele se escandaliza.
Ou seja, isso aqui, gente, ó, pode jogar no lixo, ó, isso aqui, ó. Escritos arminianos, não tem nada a ver com Armínio isso aqui. Não tem nada a ver com Armínio. Vamos lá. Aqui ele vai dizer o seguinte, que os maus pequem, isso eles fazem por natureza. Olha só, o próprio texto vai dizer que os maus pecam pela sua própria natureza. Eles não pecam por decreto, não pecam por nada, mas pela sua própria natureza. Porém, que ao pecarem ou façam isso e aquilo, isso provém do poder de Deus, que divide as trevas conforme lhe apraz. Aqui, gente, o poder de Deus é essa colaboração que Deus dá, ou seja, ele concede essa força, esse poder, para que o homem haja de acordo com sua própria natureza. Gente, isso aqui, quem estudou, fez o primário teológico, ele vai saber disso. Que Deus move a criatura de acordo com sua própria natureza. Inclusive, isso aqui está nas nossas confissões também. E Armínio também ensina isso. Armínio também ensina isso. Deixa eu ver bem aqui se eu acho a parte. Deixa eu ver, ó. O Armínio vai dizer o seguinte, olha aqui, ó. Então, o homem que diz, Deus, por meio dessas provocações e incitações, testa a obediência de sua criatura, insinua que as ocasiões dos argumentos apresentados por Deus, quando ele pretende testar a criatura, não são incitações e irritações para o pecado, por causa da finalidade e do objetivo de Deus. Mas estas são incitações. Aqui, olha só, ele está discordando desse primeiro texto aqui. Mas estas são incitações. Primeiro, porque estão ocorrendo com a inclinação da criatura, que pode ser inclinada a cometer um ato ligado ao pecado. Está dizendo que Deus pode inclinar até uma criatura a fazer isso. Em segundo lugar, essas também são inclinações em sua finalidade, porque a criatura foi induzida a pecar por meio dessas incitações. Mas o fez por sua própria culpa. Pois o seu dever, e isso está no seu poder, era resistir a essa inclinação e negligenciar e desprezar essas incitações. Então, quando você fala aqui, essa palavra aqui, para quem é alfabetizado teologicamente, ó, affectum, isso aqui é relacionado à inclinação que é dado à criatura de acordo com a própria natureza da criatura, tá? Aí ele vai botar aqui, ó. Ou então, que a própria queda de Adão foi preordenada por Deus. Ainda bem que ele usou o termo correto, preordenado, não predestinado. Vai dizer aqui, ó. A queda de Adão foi pré-ordenada por Deus, e daí a perdição dos réprobos e de sua linhagem. Acabei de ler aqui, gente. Acabei de ler aqui que toda a administração e gestão dessa tentação, da tentação de quem? De Adão. De Eva, no caso está falando de Eva, né? Deve ou não ser atribuída a Deus? Ele fala que se não atribuir a Deus a tentação, ou seja, a administração dessa tentação, então estamos ofendendo a providência divina. Aí aqui é bom ler o próprio Calvino. O próprio Calvino vai dizer o seguinte. Vamos lá. O próprio Calvino vai dizer o seguinte, ele diz que foi uma análise meticulosa que ele fez, né? Olha só o que Calvino vai dizer. Aqui, gente, ó, tô lendo aqui, ó, no comecinho aqui, ó, tá vendo, ó? Portanto, Adão podia manter-se se o quisesse, visto que não caiu senão de sua própria vontade. Entretanto, já que sua perseverança era flexível, por isso veio tão facilmente cair. Contudo, a escolha do bem e do mal lhe era o quê? Livre! Não só isso, mas ainda uma suma retidão havia em sua mente e em sua vontade, e todas as partes orgânicas estavam adequadamente ajustadas à sua obediência, até que, perdendo a si próprio, corrompeu todo o bem que nele havia. Calvino diz que foi o decreto que fez Adão cair. Calvino diz que o decreto colocou maldade em Adão. Calvino diz que Adão queria fazer o bem, na verdade o decreto fez ele fazer o mal. Não, gente. Preste atenção, aprendam algo simples de lógica. Se Calvino afirma, tudo é predestinado por Deus. E embaixo ele afirma, Adão, ou um ser humano, faz as coisas de forma livre. O que ele quer dizer? Qual a conclusão desse silogismo? Que a predestinação não anula o livre-arbítrio.
O decreto não anula a liberdade humana. Determinação, preordenação, o decreto, o que você quiser chamar. Não anula a liberdade humana. Esse é o pensamento de Calvino, gente. Aí, em vez dele pensar assim, não, realmente, Calvino diz as duas coisas, eu posso até pensar que é contraditório, mas eu não posso chegar e dizer que Calvino está dizendo que o homem fez por causa do decreto. Porque ele também fez livremente. Porque o decreto não força o homem a fazer. Como eu não sei. Ele pode pensar isso, apesar de que os calvinistas respondem isso de forma magistral. Né? Como que o decreto age na criatura sem tirar-lhe a sua liberdade. Nós respondemos isso facilmente, só que isso vai ficar para outro vídeo. Não há mistério algum. Tá? Então, mas não, ele pensa logo o seguinte, não, Deus preordenou, então o homem não tem liberdade. Ah, meu amigo, aí eu vou te contar. Vamos lá. Aí ele vai dizer, além disso, sua perdição de tal maneira pende da predestinação divina, que ao mesmo tempo há de haver neles a causa e a matéria dela. Rapaz, o próprio texto está dizendo aqui, ó, o próprio texto que ele citou, diz que a causa da queda e da perdição está no próprio homem, ó. Ao mesmo tempo, há de haver neles, ou seja, o homem, neles, a causa e a matéria dela. Dela o quê? Da perdição. Gente, pelo amor de Deus, me diz se o indivíduo desse sabe ler? Está aqui no próprio texto. Ou seja, existe a predestinação? Existe, gente, mas a causa e a matéria da perdição e da condenação não está na predestinação, está no homem. É isso que Calvino está falando. Aí ele bota aqui, o primeiro homem, pois, caiu porque o Senhor assim julgara ser conveniente. Porque ele assim o julgou no zelo oculto. Lógico que é conveniente. Deus não poderia impedir a queda de Adão? Poderia. Ele não estava no controle? Estava ou não no controle? Não é isso que Arminio diz? Que Deus estava no controle? Que Deus geriu, administrou aquela situação? Então só cai se for conveniente para Deus. Isso não quer dizer que Deus se agradou do pecado. Mas o ensino de Calvino e calvinista, eu não posso me estender mais muito aqui, para mostrar mais referências, ensina que Deus permite o pecado a fim de sacar um bem maior, e não pelo prazer do pecado. Aí ele vai chegar aqui, pronto, aí agora ele vai falar o besterol dele aqui, né? Mas já ficou provado aqui que o indivíduo ele nem sabe ler, porque olha só, a maioria das refutações eu fiz em cima dos próprios textos que ele mesmo citou. E depois mostrando que ele sequer conhece as obras de Arminio. E tem uma página com 14 mil pessoas com nome escritos arminianos, sendo que ele nunca leu Arminio. E se leu, ele esconde essas partes em que Arminio fala as mesmas coisas de Calvino. Tá ok? Então, pessoal, vou dar por respondido. Já foi tempo demais. Um abraço, Deus abençoe a todos. Fui!